E agora é o momento de entrevista aqui no nosso Radar Noticioso. Aqui nos nossos estúdios a gente recebe o doutor Edmilson Luz, ele que é advogado tributarista, consultor jurídico e professor e presidente da Comissão de Direito Tributário da OAB de Suzano. Vai falar bastante aqui de assuntos tributários então no nosso Radar Noticioso. Então, doutor, muito bom dia para você. Seja bem-vindo ao Radar Noticioso. Muito bom dia, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de poder falar de um assunto tão presente na vida de todos, principalmente nesses últimos dias do mês de maio, né? Com certeza é o assunto do momento realmente para os contribuintes do imposto de renda aí que estão já na reta final aí, né, da declaração do imposto de renda, que termina no dia 29 de maio, o último dia para a declaração. E sempre tem aquelas pessoas que acabam deixando, né, para a última hora, existe aquele risco, né, de você ficar ali deixar, né, os documentos finais, tudo mais. E tem aquele risco de acabar sempre esquecendo algum documento. Então, quais são os principais riscos de se deixar essa declaração para a última hora? O primeiro risco é que não há prorrogação de prazo. A Receita jamais prorrogou o prazo. Eu trabalho com imposto de renda já há mais de 20 anos e a Receita jamais prorrogou o prazo. Então, se você não entregar a sua declaração até o dia 29 de maio, às 23h59, você estará entregando a declaração com atraso e terá penalidades de multa, né, que vai de R$ 163 até 20% do valor do imposto devido. Então, é importante que você procure entregar a declaração dentro do prazo. E um detalhe importante, o fato de você entregar a declaração, o fato de vencer o prazo, não quer dizer que a Receita vai deixar de processar. Então, de repente, você está ali no último minuto do dia 29. A hora que você mandou a declaração, se passou das 23h59, não adiantou nada. Você vai ter a declaração processada com atraso e vai ter penalidade de multa. Vai ter penalidade e aí não tem o que fazer, né? Aí não tem o que Para aí fazer. é aquela coisa, né? Prazo é prazo, não Sim. tem como cumprir, então Exatamente. tem que sempre manter a declaração, tentar correr para conseguir fazer isso o mais rápido possível, né? Exatamente. Inclusive, o senhor vem percebendo que muitas pessoas acabam deixando para a última hora? É grande esse volume de pessoas que acaba deixando para a última hora ou até mesmo esquece de fazer a declaração? O grande problema do brasileiro é sempre deixar para a última hora, infelizmente. Exato. Então, todo ano é a mesma coisa. Como eu disse, eu trabalho já há muito tempo e todos os anos acontece a mesma coisa. Nós que trabalhamos com elaboração de declarações, nós pedimos a documentação tão logo é liberado o programa da Receita, que é no começo do mês de março. E mesmo assim, o pessoal deixa para a última hora. Então, por exemplo, até hoje, a Receita ainda espera receber, até o dia 29, mais de 40% dos contribuintes que estão obrigados à entrega e não entregaram ainda. Então aí aquela correria, porque aí também gera sobrecarga no sistema, e às vezes a pessoa tenta fazer a declaração, não consegue entrar no sistema para fazer a declaração. E a gente falou de prazos, né? Que se não conseguir cumprir no prazo, vai gerar multa, vai gerar problemas e pode também gerar questões com relação ao CPF, né, também com questão a isso, ou isso não impacta na questão da situação cadastral do CPF, a falta do imposto de renda? Muito importante a sua colocação. A obrigação da entrega, no direito tributário nós temos duas obrigações. É a obrigação principal e a obrigação acessória. A principal é de pagar o imposto e a acessória é de cumprir com as suas informações. Se você deixa de entregar uma declaração de imposto de renda e você estava obrigado a entregar, o seu CPF vai ficar com situação de pendência de regularização. Ou seja, ele estará, de certa forma, irregular. Isso pode causar muito transtorno para o contribuinte. Por exemplo, o benefício da Previdência Social poderá ser bloqueado, operações financeiras ele deixará de fazer, será impedido de fazer, passaporte ele não vai poder retirar e também não vai poder participar de concurso público, ou seja, tem vários transtornos que pode causar pela simples falta na entrega de declaração do imposto de renda. E às vezes a pessoa não entrega e porque também acha que não precisa, né? Eu trabalhei lá 3, 4 meses no ano, eu não vou entregar a declaração porque eu estou desobrigado. E ele faz essa autoavaliação e na maioria das vezes eles acabam se enganando. Eu costumo dizer também que, na dúvida, procure uma assessoria,
procure um profissional especializado da confiança, porque às vezes, sabe, uma coisa, por exemplo, se você, eu tive um problema recente com um cliente que por causa de R$1,50, que ultrapassou um limite de um outro tributo, ele teve que pagar um imposto de R$4.000. Nossa, Então, o fisco, ele não está lá para facilitar a vida de ninguém. Ele está lá para esperar você cumprir a sua obrigação. E detalhe, a Receita ela já tem a maioria das informações. Essa coisa da declaração pré-preenchida, que depois eu até gostaria de falar também um pouco. A declaração pré-preenchida é exatamente todas as informações que a Receita já tem a respeito de todos os contribuintes. Ela só fica esperando o que você vai fazer com elas. Mas ela já tem a maioria. Tanto é que ela sabe que 40% dos contribuintes ainda não entregaram a declaração. E por que ela sabe? Porque ela já tem essas informações. Já tem tudo já no sistema e cada vez mais, né, com essa digitalização, a Receita já tem muito mais facilidade de acesso à informação. Eu já preenchi algumas vezes as declarações e com essa pré-preenchida, os dados já estavam lá no sistema, era só questão de confirmar mesmo, ver se estava tudo certo e seguir a vida. Então era bem mais fácil mesmo. Exatamente. Até falando sobre essa questão das declarações pré-preenchidas e enfim, para quem ainda não começou a fazer o imposto de renda, às vezes está assistindo a gente agora e pensa, eita, esqueci de começar a fazer. Quais documentos básicos que elas precisam ter em mãos para começar? O principal é o informe de rendimento da fonte pagadora ou das fontes pagadoras. Tá? Porque quando uma empresa faz um pagamento, um determinado tomador de serviço faz um pagamento, ele informa para a Receita antecipadamente que fez aquele pagamento para aquele contribuinte. Então ele tem que ter essa informação, isso ele tem que ter em mãos para todos os lugares que ele prestou serviço, ele tem que ter esses informes de rendimento. É o primeiro. E as deduções, que no caso de despesas médicas, despesa com educação, com dependentes, mas o documento principal é o informe de rendimento, porque é aí que ele vai ele vai ter a base para início da elaboração da declaração dele. E esse ano também, especificamente, teve um problema com os informes de rendimento das fontes pagadoras. Mudou a informação que as empresas mandavam para a Receita. Parece que a plataforma teve uma alteração. Então, a Receita Federal, ela recebeu informações diferentes do informe de rendimento que o contribuinte recebeu. Olha só que problema. E isso, se você faz a pré-preenchida, você vai ter a informação que a Receita tem, que vai estar diferente da sua. E nisso você pode cair na malha fina. Por isso você pode cair na malha fina. Então, se você estava no primeiro lote de restituição, você vai passar para o último. O residual, que eles chamam lote residual por causa dessa divergência. Então, se acontecer isso, se você entrar no programa e acessar sua declaração pré-preenchida, verifique os dados, verifique se a informação que a empresa passou para a Receita, no caso do empregado, é a mesma que você tem. Se for diferente da que está lá, prevalece a sua. Sempre prevalece a que você tem e não a que a Receita tem. Por isso que a pré-preenchida, ela facilita, ela é uma forma assim, muito prática, porque a Receita já te dá tudo o que você precisa, mas é importante que você confira e cada lançamento, cada detalhe e de cada fonte pagadora. Porque qualquer informação divergente ali pode gerar uma malha fina e você vai ficar com a declaração pendente e automaticamente seu CPF também. O CPF também, e aí vai gerar muito problema. Que até uma pergunta que a gente recebeu aqui no nosso WhatsApp da Metropolitana, pergunta da Janete, falando justamente sobre isso, que ela chegou a receber alguns informes de rendimento na casa dela, mas ela está com essa dificuldade porque ela acessou o sistema, mas parece que ela não conseguiu acessar a informação. E aí tem a declaração pré-preenchida, então como é que ela deveria proceder nesse caso para conferir e até inserir os dados que ela tem do sistema, não é isso? Quando ela acessa a declaração pré-preenchida, essa declaração ela já habilita o contribuinte a ter acesso a todas as informações e todos os lançamentos. Então ela pode ir até lá o campo que ela percebeu que há uma diferença de informação e ela lança a informação que ela tem do informe que ela tem em mãos. E assim, é também importante que o pessoal saiba que a pré-preenchida, ela facilita a sua informação, mas ela facilita mais para a Receita. Porque ali estão as informações de acordo com o que a Receita quer.
E quando você vai passar a informação, nem sempre o que a Receita disponibilizou é o que realmente você tem. Por isso que é importante você fazer essa conferência, porque tem muita gente que já acessa a pré-preenchida. Assim que o programa é liberado, o pessoal acessa a pré-preenchida, já confirma e já manda. E aí, quando ele vai perceber, já foi. Aí ele já vai ter um problema para retificar essa declaração. Sim. E a pré-preenchida também, o fato dela dar uma preferência na restituição, é importante que você só pode restituir da pré-preenchida via Pix. E o Pix, a chave tem que ser o CPF. A Receita Federal, ela não faz pagamento de restituição, chave Pix diferente do CPF. Se não for o CPF, ela não faz o pagamento. E isso é uma questão de segurança, eu concordo plenamente, até porque o contribuinte para a Receita não é o João, a Maria, o Edmilson, não. O contribuinte para a Receita é um CPF. Um CPF. Sim. Você para a Receita é um número. Então, aquele número vai ser a referência à base de todas as informações que a Receita tem lá na base de dados. Na base de dados. Uhum. E aí, doutor, tem uma outra pergunta aqui também no nosso WhatsApp, pergunta do Augusto. Ele mandou mensagem falando que ele mora de aluguel na casa dele e ele está em dúvida sobre como que ele pode declarar esses pagamentos do aluguel, se ele deve declarar e se sim, como que ele tem que fazer isso. Ele deve declarar, inclusive ele tem que informar para a pessoa que ele paga que ele está declarando o aluguel, porque a pessoa que recebe também tem que informar que recebeu o aluguel dele, porque se ele declara que ele pagou o aluguel e a pessoa não declara que recebeu o aluguel, aí a pessoa vai ter um problema também na declaração. Então ele tem que informar para a pessoa que ele paga o aluguel que ele vai declarar que ele pagou esse aluguel. E é importante que essa pessoa, seja uma imobiliária ou até mesmo um proprietário particular, informe para ele tudo que ele pagou durante o ano para que ele informe na declaração de imposto de renda dele. Mas é importante que ele declare sim. Declare sim, para justamente não ter esse problema e ter esse cruzamento, né? Porque também a Receita vai cruzar os dados e aí vai. Da onde que está sendo essa informação. E se a pessoa que recebeu o aluguel declara e ele não, também ele vai ter um problema na declaração. Porque aquilo vai ficar sempre ali, um se comunica com o outro. Sim. E você estava falando sobre deixar para a última hora com relação assim, como que vai ficar isso congestionado, o sistema da Receita, em receber a declaração. Você sabe que o sistema da Receita é um dos melhores do mundo. Ele tem a capacidade de processar milhares de declarações, assim, em questões de minutos. Então, ele é um sistema assim, muito preparado para isso. Bom, a Receita Federal sempre teve um sistema assim de ponta, né? A gente costuma falar que o sistema da Previdência já não é tão eficiente igual o da Receita, porque a Previdência paga e a Receita recebe, né? Então, aonde entra o dinheiro, o sistema é muito mais preparado para esse número de movimento que tem, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente está falando de milhões de contribuintes que fazem, né, as declarações, então tem que ter um sistema bem robusto para aguentar de fato muita declaração mesmo. Exatamente. Edmilson, agora falando sobre a pegadinha da isenção, a gente chama até de pegadinha porque muitas pessoas ficam em dúvida, né, sobre a isenção dos R$5.000. Muita gente ouviu falar dessa nova isenção para quem ganha 5 mil e por conta disso essas pessoas acreditam que não precisam declarar o imposto de renda esse ano e eu acredito que isso é um dos motivos de ter aumentado tanto, né? São 40% dos brasileiros que ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. Eu queria que você explicasse essa confusão envolvendo o ano base, né? Então, quem recebe até R$5.000 precisa declarar, fazer essa declaração? É muito importante essa colocação também. O que acontece? Essa isenção de R$5.000, ela começou a valer no dia 1º de janeiro de 2026. A declaração que nós estamos falando hoje é do ano de 2025, ou seja, tudo que aconteceu entre 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2025 é o que a gente vai usar para essa declaração de 2026. 5 mil, essa isenção de 5 mil, ela só vai passar a valer para a declaração do ano que vem. Então, o contribuinte ele vai ter esse benefício da isenção dos 5 mil durante todo o ano. Então, tudo que ele receber durante o ano, ele vai para essa tabela de isenção de 5 mil. Mas para fins de declaração, é só para o ano que vem. Então, quem está considerando 5 mil para esse ano,
está completamente equivocado. Faça a sua declaração, porque os 5 mil não vai alcançar as declarações que nós estamos fazendo agora. Agora, justamente, porque justamente isso, e aí isso deve ter trazido muita confusão até para o contribuinte. E aí então a questão para esse ano, quem tem que declarar o imposto de renda, o limite acho que é 2 e pouquinho, né? Uma coisa assim, não é isso? O limite de declaração de imposto de renda do ajuste anual é de 35 mil. Quem recebeu Anuais, durante o ano, anuais, quem recebeu né? durante o ano, pouco mais de 35 mil reais. Se você estiver dentro desse limite, se você ultrapassou esse limite, você está obrigado a declarar. Agora, se você não ultrapassou o limite, mas você teve retenção, faça a sua declaração também, para você receber essa retenção. Porque aí você consegue receber a restrição de fato, é isso mesmo. É. Isso, né? Isso, até falando sobre essa questão, né, dessa isenção dos 5 mil, o senhor acha que essa informação ela foi bem divulgada justamente não trazer essa confusão que acabou gerando? Porque a gente falou, né? A isenção está valendo, mas vai valer só para 2027, na declaração de 2027. E isso gerou tem gerado desinformação para os contribuintes? Tem, infelizmente tem, porque hoje nós temos assim muitas fontes de informações, mas nem todas as fontes são seguras. E a maioria dos contribuintes, eles costumam pegar a primeira informação. Eles não têm aquele costume de ir além daquela primeira manchete. Então, a informação do imposto de renda, ela foi bastante divulgada, mas ela foi bastante divulgada nos canais da Receita Federal. E os canais da Receita Federal nem sempre você encontra no WhatsApp, nem sempre você encontra no Instagram, nem sempre você encontra nas redes sociais. Os canais da Receita Federal você vai encontrar no próprio site da Receita Federal. E a Receita Federal, ela fez um trabalho de divulgação com relação a isso, para esclarecer. Tanto é que tem uma informação que depois eu gostaria de falar com vocês, que saiu exatamente na base da Receita Federal. Foi uma entrevista que foi dada pelo próprio secretário da Receita Federal. Mas a maioria das informações, elas começam a circular e um vai passando para o outro, vai passando para o outro. Aí daqui a pouco, aquilo que era uma dúvida aqui passou a ser certeza lá na frente. Olha, eu acho que eu não vou declarar porque mudou a tabela, agora é 5 mil de isenção. O do eu acho aqui, lá na frente já virou certeza. Não, eu não vou declarar porque eu estou dentro do limite de isenção que aumentou para 5 mil. Com certeza, e aí acaba gerando dúvidas, né, para o contribuinte. Né? Acaba gerando muitas dúvidas para o contribuinte. Então, só para a gente deixar esclarecido, quem recebe até 5 mil ainda precisa declarar o imposto de renda esse ano. Certeza absoluta. Quem recebe até 5 mil reais tem que declarar, porque o imposto de renda que nós estamos falando é referente ao ano anterior. E o ano anterior não era 5 mil de isenção. E é muito importante a gente falar sobre isso, né? A gente até falou sobre as pessoas que às vezes lê uma notícia ali e já, às vezes nem lê direito. E eu acabei parando para pensar nisso. Tem muitas pessoas que às vezes só lê a manchete. Vai ter isenção, mas ela não entra para ver o que realmente... Para entender a situação, exatamente. Acaba se informando pela manchete, né? E aí não tem a informação completa e cai nesse risco de... Às vezes precisa declarar, mas falando, não vou declarar, e aí quando vai ver, cai na malha fina, e aí é uma dor de cabeça gigante, né, quanto a isso. Nossa, uma dor de cabeça gigante. E você sabe que, infelizmente, o brasileiro não tem o hábito de leitura, né? Então, e a manchete, às vezes, ela é um pouco maldosa. Sim. Porque ela induz você a pensar algo que a matéria está dizendo diferente. Então, quando cai lá, a partir de janeiro, a isenção de 5 mil, se você ganha até 5 mil, você não precisa pagar imposto. O contribuinte que não tem muita intimidade com o imposto, com Receita Federal, ele vai ligar isso. Poxa, se eu vou fazer a minha declaração até maio de 2026... Então, se em janeiro passou a valer a isenção, ele vai associar uma coisa a outra. Mas ele esquece que isso é uma coisa lá de trás. Inclusive, com essa coisa da pré-preenchida, ela está num processo assim tão avançado de processamento que eu vi uma entrevista recente também do secretário da Receita Federal dizendo que eles estão com um projeto de acabar com a obrigação da declaração de imposto de renda para ficar de uma forma opcional. Por quê? Porque ele já tem tudo. Então, se você achar que você deve fazer a declaração, você pode fazer. Mas se você achar que não, eles vão considerar os dados que eles têm lá. Por quê? Porque, na verdade, hoje
pelo CPF, eu não sei se vocês sabem, mas o novo RG agora é o CPF. Sim. Se você tirar um novo RG, vai ser o CPF. Então o CPF ele vai ser válido para tudo que você for fazer. Então o banco é CPF, o benefício da Previdência é CPF, o passaporte é CPF, então tudo vai ser CPF. A ideia é tirar essa obrigação da declaração, porque na verdade essa declaração, que o pessoal fala declaração de imposto de renda, o nome técnico é declaração de ajuste anual. Por quê? Porque ela vem fazendo esse trabalho de janeiro até dezembro. E chega no ano seguinte, você faz o quê? Você faz o ajuste. Aí você pega o que você pagou de imposto e o que você devia pagar. Se for maior, você recebe, se for menor, você paga. Paga mais. Então, essa declaração é só para fazer o ajuste anual. O ajuste, exatamente. E aí é onde cai aquela história que eu falei, que às vezes a pessoa ela recebeu menos do limite, e ela não declara, mas no meio do ano ela teve uma retenção. Eu já tive cliente que teve retenção de R$1.000 durante um pagamento que ele teve no ano, mas no final do ano ele não estava obrigado a entregar a declaração. Então nós fizemos a declaração dele só para ele receber esse valor, porque o imposto, já chama imposto retido na fonte, ele é retido na fonte porque a Receita quer garantir o imposto que você deve para ela. No final do ano ela vai ver se realmente você ia dever ou não. Se você não devia, ele não ia dever, então ela vai lá e te devolve. Se você chegou no final do ano, você realmente tem que pagar imposto, ela deduz o que ela já antecipou e você paga a diferença. E paga a diferença, sem dúvida. Aí, doutor, tem uma outra pergunta aqui também no nosso WhatsApp da Metropolitana, a pergunta do Jorge. Ele está com dúvida com relação a... Ele falou que ele tem um MEI, ele é um microempreendedor individual, e ele está em dúvida sobre como que ele pode informar isso para a Receita, se ele vai informar isso na declaração de pessoa física ou na declaração do MEI. Importante a pergunta também. Veja bem, o MEI é uma empresa, tá? Tem o CNPJ. Então, o MEI tem as obrigações distintas do CNPJ. A declaração que a gente está falando são as obrigações do CPF dele. Então, se ele recebeu desse MEI como pessoa física, como lá retirada do MEI, como pessoa física, um valor acima do limite de isenção do imposto de renda, ele tem que fazer a declaração de imposto de renda dele e colocar como fonte pagadora o MEI. Então, na declaração vai aparecer dois nomes. Aliás, o mesmo nome duas vezes. O nome dele como MEI, como fonte pagadora, e o nome dele como a pessoa que recebeu aquele valor. Tá? Então ele tem que declarar sim, ele tem que fazer a declaração dele, pessoa física, se ele retirou do MEI valores acima do limite de isenção. Caso contrário, ele cumpre as obrigações do MEI e não entrega a declaração de imposto de renda dele. Entendi. Tá? O fato dele ter um MEI não faz ele uma pessoa obrigada a entregar a declaração de imposto de renda. Entendi. Tá? O que faz a obrigação é quem teve rendimento acima daquele limite estipulado. Acima do limite estipulado, e aí ele consegue então trabalhar com isso. Isso. E aí tem uma outra pergunta aqui também, que aí é do Marcelo. Ele falou sobre questão de renda extra, que ele tem um emprego fixo, isso já tem a declaração, mas ele também faz alguns trabalhos por fora, alguns bicos, tudo mais, e ele está em dúvida se ele também precisa declarar isso ou não. Sim, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, o nome lá do campo que abre é rendimentos tributáveis recebidos. Então, independente da fonte pagadora, ele tem que pegar todas as fontes que efetuaram esses pagamentos e lançar lá nesse campo, porque a Receita precisa somar isso para saber exatamente a alíquota do imposto que ele vai pagar. Então, ele tem a obrigação de informar todos os rendimentos. Detalhe, para ele informar esses rendimentos, ele tem que receber também dessas pessoas que fizeram esse pagamento a informação de quanto pagou para ele e que período que pagou, porque isso ele vai ter que informar na declaração dele. Com certeza. Então, é uma dúvida importante que muita gente recebe, né? Faz um trabalho extra, alguma coisa assim, então de conseguir ter um recibo, uma nota fiscal, acho que ajuda bastante nessa hora de declarar, né? Exatamente. Ainda falando sobre essas restituições, enfim, a expectativa é que a Receita ela faça restituições mais rápidas esse ano. Para quem entregar agora na reta final, ainda consegue entrar no primeiro lote? Depende. Porque como que a Receita classificou essa restituição? Primeiro que ela reduziu o número de lotes, que é para antecipar as restituições. Também por causa de alguns benefícios em razão de ser um ano eleitoral. O que ela fez? O primeiro lote será pago já no dia 29 de maio.
Então será maio, junho, julho e agosto. Até agosto a Receita Federal quer fazer todos os pagamentos das restituições. Só que a ordem é idosos, pessoas com necessidades especiais, declaração pré-preenchida e depois os demais. Então, se você entregar agora, se você é um idoso, você vai entrar no primeiro lote. Se você tem necessidade especial, você vai entrar no primeiro lote. Mas se você é um contribuinte comum, independente de você entregar agora ou não, você não entra nesse primeiro lote. E essa questão da restituição por Pix, né, que agora também tem essa novidade, isso pretende agilizar também o processo de restituição, que você falou que, né, a chave Pix tem que ser o CPF, que é para poder cruzar esses dados. Isso tende também, então, a agilizar essas restituições para esses contribuintes? Sim, nossa, facilita demais o pagamento das restituições quando se trata de chave Pix, principalmente por ser chave de CPF, não tem erro a chave de CPF, ela não tem erro. Então facilita muito, é importante que o contribuinte tenha a chave CPF e se ele não tiver, ele cria a chave CPF para facilitar o pagamento e para ele receber também o pagamento com segurança. Vai agilizar o pagamento, vai agilizar o processamento na restituição, enfim. Essa parte de pagar com a chave Pix, o único beneficiário aí fica sendo o contribuinte. E nem sempre o contribuinte é beneficiário de alguma coisa se tratando de Receita Federal, mas nesse caso ele foi beneficiado. Foi beneficiado, vai ajudar realmente a população mesmo. Vai. E aí, doutor, você falou também, né, que você teve essa entrevista com o secretário da Receita Federal, né, que falou que vai conseguir agilizar, né, esse processo de cruzamento de dados. Agora, né, os sistemas da Receita estão cada vez mais informatizados, então o acesso às informações está muito fácil, não digo fácil, mas conseguiu ser mais simplificado pela Receita. E tem a tecnologia da IA, né? A inteligência artificial também está aí, também veio para auxiliar também, né, esses processos da Receita. O que isso tem mudado para o contribuinte para até facilitar também esse processo de entrega dos dados para a Receita? Olha, a forma como está sendo encarado a inteligência artificial está sendo muito boa, porque tem facilitado a vida da Receita, tem facilitado a vida do contribuinte, só que é importante a pessoa não pegar a IA como uma fonte absoluta de informação. Você tem que usar a IA como uma ferramenta acessória para aquilo que você vai fazer. Eu uso a IA no meu trabalho, no meu dia a dia do advogado, mas como uma fonte de informação. Mais uma fonte de informação e uma fonte de informação que te dá bastante informação. Só que ela também não pode ser considerada uma verdade absoluta. Tem pessoas que usam a IA para auxiliar o preenchimento da declaração de imposto de renda. Isso eu não aconselho, porque a declaração de imposto de renda é uma coisa muito peculiar do contribuinte. Cada caso é um caso e a IA não tem essa capacidade de dizer exatamente o que você tem que colocar na sua declaração de imposto de renda. Ela facilita sim a vida do contribuinte, facilita o processamento, ela agiliza o processamento, a velocidade do processamento aumentou bastante, as informações têm chegado com mais rapidez e também ela tem facilitado a vida de quem faz a parte de processamento, aquelas empresas de contabilidade ou até mesmo os advogados tributaristas, agora eles têm bastante facilidade com relação ao preenchimento e elaboração. Mas eu repito, a inteligência artificial é só uma ferramenta. Ela não pode ser usada como fonte absoluta, muito menos verdade absoluta. Facilita, mas tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Essa é uma recomendação grande mesmo, porque a gente vê muito, né, o uso da IA, até que facilita, como você falou, né, facilita muito a nossa vida, mas a gente não pode depender dela, né? Exato, e acho que esse que é o maior perigo, né? Muitas pessoas acabam dependendo para IA para muitas coisas. Acho que por costume de usar, às vezes acaba pegando aquele costume. Eu acredito, né? O senhor pode me corrigir, que talvez o uso da inteligência artificial nesse caso seria mais para tirar dúvidas, talvez, né? Até porque a IA junta informações que estão na internet, então às vezes para você poder juntar essas informações. Porém, nunca, em hipótese alguma, jogar simplesmente lá e fala, preenche para mim. Isso não existe. Não, isso é muito perigoso, inclusive, porque às vezes a IA pode te dar uma informação que ela tem na fonte dela, achando que você é um contribuinte igual aquele que tem lá. Porque, na verdade, a IA nada mais é do que uma base de dados que ela está sendo alimentada todos os dias. Cada consulta que é feita, a IA abastece a base de dados dela. Então, você jamais... Tem gente que fala assim, não, é só você vai lá, procura na IA que ela te dá a resposta. Não, ela vai te dar uma ideia.
E aí você vai pegar essa ideia e vai ver se realmente tem a ver com a sua situação ou não. Então a IA ela é importante, mas em alguns casos é perigoso. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Doutor, eu quero falar um pouquinho sobre Pix. A gente falou recentemente agora, né, sobre esse processo de restituição, né, que agora facilita também com a chave Pix. Porém, essa modalidade ela esteve muito em alta, especialmente no ano passado, por conta de algumas modificações no sistema do fisco que geraram muitas dúvidas, teve até repercussão nacional por conta aí de notícias que ele poderia ser supostamente tributado e que gerou muita repercussão. Como é que está a situação do Pix atualmente em questão da Receita Federal? Como é que ela trata o Pix atualmente e se ela está de olho em questão de uma possível tributação no futuro ou se é só um método de pagamento para eles? Olha, eu posso te falar assim com certeza que até hoje, tá? Porque nós vivemos num momento de muita instabilidade, né? Hoje você tem uma informação e amanhã pode mudar. Mas até hoje o Pix ele está completamente fora de qualquer tipo de tributação pela Receita Federal. A ideia que tinha de se tributar o Pix ela foi completamente eliminada, porque criou-se a expectativa da tributação por causa da movimentação, só que eles encontraram uma dificuldade em identificar o que é Pix na sua conta e o que não é. E se aquele valor que você recebeu, se é uma renda tributável ou não. O sistema tributário nacional ele é muito complexo. Né? A gente costuma dizer que é um manicômio tributário, porque para você entender é muito difícil. Por isso que às vezes eu falo, poxa, você vai fazer uma simples declaração. Não é uma simples declaração. Você tem que entender cada ponto daquelas informações que a Receita está te pedindo. Então é uma coisa muito complexa. E aí o problema foi que a Receita chegou foi identificar o que é um rendimento tributável ou não. Então, por exemplo, eu vou comprar um determinado material para uma determinada pessoa, um pedreiro, por exemplo. Ele vai precisar comprar o material para ele trabalhar. Aí ele vai liga para o dono da obra e ele fala assim, eu vou te passar um Pix para você comprar o material. Então, vai tributar esse Pix que entrou na conta do pedreiro se não é um rendimento dele? Então, por causa disso, a Receita desistiu da tributação do Pix. Só que, com a reforma tributária, isso talvez vai ser alcançado, não o Pix. Mas quando entrar em vigor a reforma tributária, que a gente pode até falar numa outra oportunidade, porque também é um assunto bastante complexo, a partir de janeiro do ano que vem, entra em vigor a reforma tributária. Dentro dessa reforma tributária tem uma parte que chama Split Payment. O Split Payment é uma operação que vai acontecer em tempo real. Toda vez que você fizer um pagamento que não seja em dinheiro, a pessoa que recebeu, ela só vai receber a parte do produto ou do serviço. A Receita já vai abater direto o imposto. Então, vamos supor que tem uma alíquota de 25%. Quando ela vender o produto, isso vai ser para todo mundo. Isso vai ser uma forma de diminuir assim drasticamente a sonegação. Então, a pessoa que está vendendo alguma coisa na feira, por exemplo, ela vendeu e recebeu pelo cartão, ou recebeu pelo Pix, ou seja, qualquer operação que não seja dinheiro vivo, ela vai ser tributada de imediato. Então, quer dizer, ela deixou o Pix, mas ela pegou e foi por esse caminho que eu achei, inclusive, foi até mais lucrativo para a Receita Federal, porque ela vai pegar todo mundo. Vai pegar todo mundo e consegue fazer esse cruzamento, fechar o cerco, né, justamente para isso. Né? Que a ideia da Receita é sempre tentar fechar o cerco contra a sonegação, né? E a gente tem visto isso muito recentemente com escândalos aí que a gente tem visto, e a Receita sempre tenta fechar esse cerco para evitar a sonegação e conseguir trazer mais tributos. Eu achei assim muito inteligente essa parte, porque quando você coloca isso em prática, você exclui qualquer possibilidade da pessoa desviar o imposto ou sonegar o imposto. Só que, por outro lado, a parte de dinheiro vivo pode voltar no mercado. Né? Tem isso. Assim, aí a pessoa fala assim, vou vender o produto para você. Se você pagar com dinheiro, eu te faço um desconto. Porque se ela ia pagar 20% de imposto, ela faz um desconto de 10% e recebe em dinheiro. Então, talvez o dinheiro volte a circular com mais
Mais frequência, né? Infelizmente, o que não é um bom negócio nos dias que nossa segurança não está muito segura, né? É verdade, é verdade, né? Mas voltar a usar dinheiro vivo é um risco que acontece mesmo. Exatamente. Doutora, falando agora, a gente falou agora há pouco sobre os MEIs, né? Aquela pessoa que às vezes é aquele profissional liberal que acaba misturando uma conta pessoal com a conta profissional, muitas vezes acaba recebendo, né, o dinheiro pelo trabalho, ao invés de receber na conta profissional, recebe na pessoal, ela corre mais risco de cair na malha fina? Sim, infelizmente isso é uma prática aí que tem acontecido com muita frequência. Quando você abre um MEI, ou você é um profissional liberal, você abrir um CNPJ, é importante que você procure uma contabilidade para que separe a sua vida financeira, pessoa física e pessoa jurídica. Se você fizer aí uma mistura, a possibilidade de você cair na malha fina é muito grande. E aí, quando você cai na malha fina, você vai ter muito trabalho para você sair de lá, porque entrar na malha fina é fácil. Agora sair de lá é difícil, porque assim, antigamente, como eu trabalho com Receita Federal já há bastante tempo, então eu sou do tempo da declaração manual, que você preenchia, ia lá, batia o carimbo, entregava, trazia o recibo para casa. Então quem fazia essa conferência era uma pessoa na Receita Federal, era um funcionário, um servidor público. Hoje o próprio sistema ele faz essa conexão e a hora que ele detecta qualquer divergência, mas qualquer, porque o sistema ele é muito sensível, ele já separa. Ele já separa aquela declaração, aí sim vem uma pessoa para analisar, para ver o que realmente está acontecendo. Então, no caso da pessoa profissional liberal que abriu um CNPJ ou a pessoa que abriu um MEI, é importante que ela separe as contas. Conta no banco pessoa jurídica, conta no banco pessoa física. Retirada da empresa ou retirada da pessoa física. Não pode pagar uma conta de CPF com o dinheiro do CNPJ, porque essa confusão pode te dar muito trabalho depois. Com certeza. E o risco essa mistura, né, de contas acaba sempre tirando prejuízo para o contribuinte porque ele não tem esse controle. E doutor, estamos falando então nessa reta final, né, da declaração de imposto de renda, a restituição, outras orientações, mas infelizmente a gente vive num mundo em que os golpes digitais estão cada vez mais frequentes e quase todos os dias a gente vê notícias de pessoas caindo em golpes. E no imposto de renda não é diferente, e com o advogado também. Agora tem esse golpe do falso advogado, que muita gente tem caído, infelizmente. Como é que o contribuinte pode detectar uma possível fraude e evitar uma perda de dinheiro nesse momento aí de declarar o imposto de renda? Olha, isso é muito importante. Inclusive a gente tem dito entre nós advogados que o cliente está pagando mais para o falso advogado do que para a gente. Por quê? Porque o estelionatário ele tem o dom de passar para a vítima uma vantagem que ele nunca tinha antes. Então isso faz com que a vítima diminua, ele baixa a guarda. Aí o estelionatário ele vai e ataca. Então, no caso de imposto de renda, no caso de Receita Federal, a Receita Federal ela não manda o WhatsApp, ela não manda e-mail, ela não te liga. Isso é fato, isso a gente tem falado com muita frequência. Então, se alguém ligar para você dizendo que é da Receita Federal, não é, porque a Receita Federal não vai ligar para você. Se você receber um WhatsApp dizendo que é da Receita Federal, não é, porque a Receita Federal não vai mandar um WhatsApp para você e ela não vai mandar e-mail. Qualquer ligação que você tiver, qualquer informação ou qualquer pessoa que entrar em contato com você dizendo que é da Receita Federal, que está falando sobre o seu imposto de renda, procure um profissional da sua confiança ou procure a própria Receita Federal. Porque a Receita Federal, eu repito, ela não manda o WhatsApp, ela não te liga e ela não te manda e-mail. E ela não vai dizer para você que você pode ir lá receber o dinheiro dela, até porque a Receita Federal não paga. Quem paga é o banco. Exatamente. Perfeito. Então tem essa orientação mesmo. Mas infelizmente, né, acho que é um tipo de golpe que tem sido muito comum, né? Essa questão a gente falou do falso advogado, né, que entra em contato falando que tem um dinheiro para ser entregue, mas você tem que pagar um certo valor e aí nunca recebe essa dívida, então é muito complicado, né? E aqui na região do Alto GT, a gente, eu acompanhei muitos casos, inclusive casos que aconteceram, um caso aconteceu comigo. Recebi uma mensagem também falando de um dinheiro que eu tinha para receber, tinha até o número do processo lá.
Só que era um número diferente. E algo que poucas pessoas fazem é ir no número. Até então, eles chegam falando, é o número. Perdi meu telefone, esse é meu número novo. Mas o que poucas pessoas fazem é ir no número antigo e mandar uma mensagem. Sim. Né? E foi isso que eu fiz. Mandei uma mensagem e na época o advogado falou que é algo que estava acontecendo com ele. Já era o terceiro cliente que tinha mandado mensagem para ele falando sobre isso. Que podia bloquear que não era ele. E aí, passou um tempo depois, saiu, né, notícias aqui da região que era praticamente uma quadrilha que estava fazendo isso aqui na região do Alto Tietê. Precisa tomar muito cuidado. Vocês até notam, talvez, uma dúvida que me surgiu agora, um aumento, talvez, desses tipos de golpe agora, porque acredito que muitas pessoas procuram, né, vocês para tirar dúvidas, enfim, falando sobre essas relações da Receita Federal. Vocês têm notado, talvez, um aumento desses tipos de golpe agora, nessa época de declaração de imposto de renda? Tem sim, tem aumentado, e eu costumo dizer o seguinte: quando você receber uma ligação falando em nome do seu advogado, não é porque está a foto do advogado que seja ele. Nos meus clientes, por exemplo, eu digo, o meu telefone é o mesmo há mais de 15 anos. Então, o dia que eu mudar o telefone, eu vou ligar para o contribuinte, para o meu cliente, e dizer que eu mudei o telefone. Então, isso que você fez, por exemplo, ligar no número antigo para confirmar, é uma forma de você evitar de cair no golpe. E assim, não é nem só por conta do imposto de renda, mas por conta da inteligência artificial, por conta dessa tecnologia, tem aumentado muito esses golpes do falso advogado. E o pessoal tem caído demais, e a gente tem feito campanha dizendo que é para evitar que ninguém vai ligar para você que não seja o seu próprio advogado, porque às vezes liga uma pessoa falando em nome do seu advogado, mas ninguém vai ligar para você falando que você tem um dinheiro para receber que não seja o seu advogado. Se não for o seu advogado, então você não tem dinheiro para receber. É simples, né? Então, se alguém ligar, por exemplo, se liga no meu nome, eu não autorizo ninguém a falar no meu nome. Se está falando no meu nome, então por quê? Não sou eu, e eu também não disse que era para falar. Exatamente. São pequenos cuidados que você pode ter e evitar um grande transtorno na sua vida depois, né? Com certeza. É aquela coisa, né? São pequenos detalhes que podem fazer diferença de você evitar o risco de perder uma grande quantia de dinheiro, que o golpe ele está aí para qualquer um, e o risco é gigantesco mesmo. Bom, doutor, já caminhando para o nosso encerramento aqui da entrevista, queria trazer então uma mensagem então, para o nosso ouvinte, espectador. Que mensagem que o senhor deixa aí, então, para esse contribuinte que está nos últimos dias aí, né, para entregar o imposto de renda? Alguma dica, alguma informação especial para que ele não tenha esse problema de cair na malha fina, ou então conseguir fazer essa declaração da melhor maneira possível? Antes da mensagem, eu posso fazer só mais uma observação com relação às novidades do imposto de renda? Claro. Esse ano também, excepcionalmente, a Receita Federal ela vai fazer um levantamento de quem tinha imposto a restituir no ano passado e que não entregou a declaração de imposto de renda porque estava desobrigado. Ela vai fazer esse pagamento de ofício para as pessoas que tinham essa restituição e que não entregaram a declaração. Esse pagamento provavelmente vai ocorrer entre os meses de junho e julho. E esse pagamento será feito de forma sem precisar o contribuinte pedir sem o contribuinte dar nenhum tipo de informação e nem fazer nenhum tipo de pedido. Então, isso também, ligando aí o assunto que a gente estava falando anteriormente sobre golpes, é importante vocês saberem que a Receita vai fazer esse pagamento via Pix CPF e ela não vai fazer esse pagamento, ela não vai ligar para você dizendo que você tem esse valor para receber. Então, se você tinha restituição do ano passado e não entregou a declaração, ou procure um profissional da sua confiança, ou procure a própria Receita Federal para você saber se você vai receber e quanto que você vai receber. A Receita não vai ligar para você para falar isso. É importante que a Receita Federal vai fazer esse pagamento, excepcionalmente, só do ano passado. Mas se você teve restituição nos últimos 5 anos, você também pode fazer a declaração e restituir esses valores, porque esses valores ficam lá. Se você não for lá pedir, a Receita não vai fazer isso para você sem
você fazer nenhum tipo de solicitação. Ela não vai fazer esse favor para você. Não vai fazer, ela não vai ser boazinha, né, para entregar o dinheiro, né? Você tem que ir lá Exatamente. pedir. E a dica que eu deixo é o seguinte: qualquer dúvida que você tiver na elaboração da sua declaração, procure uma fonte segura de informação, procure um profissional. Às vezes você fala assim, poxa, mas eu vou pagar uma consulta para um advogado vir falar uma coisa tão simples, mas essa consulta talvez seja muito menos do que o trabalho que você vai ter e talvez uma multa que você vai ter que pagar lá na frente. Entregue a declaração no tempo, porque você não vai poder, o prazo jamais vai ser prorrogado, e procure sempre conferir as informações que você tem na sua pasta com a que a Receita tem, prevalecendo sempre as que você tem nos seus recibos, nos seus informes de rendimento. Então, faça a declaração. Se você não tiver obrigado a entregar a declaração de imposto de renda, mas tiver restituição, faça também para você poder receber sua restituição. É isso aí, então fica a dica mesmo. Então, muito importante ter essas informações. Então, quero agradecer, viu, doutor? Quero agradecer muito a sua participação aqui no Radar Noticioso. As portas estão sempre abertas para a gente falar de assuntos tributários. Tem a reforma tributária também, que vai ser um outro assunto também que a gente pode conversar mais vezes aqui no Radar Noticioso. Então, obrigado, e a Metropolitana está sempre à disposição para falar desse assunto aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos, muito obrigado pelo convite. Foi muito prazeroso estar aqui esclarecendo parte do que a gente consegue aí passar para os contribuintes, que eu sei que qualquer informação nesse momento desse assunto é muito importante mesmo. Muito obrigado. Sem dúvida.